para o voto em trânsito e outras questões relativas às eleições deste ano. Pois é, e para saber, por exemplo, como solicitar o voto em trânsito, entender melhor como vai funcionar a convocação dos mesários para as eleições deste ano, a gente aciona agora o repórter Alex Muff. Bom dia, Alex, bem-vindo. Olá, muito bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que estão aí acompanhando o Jornal da Cidade. Olha, existe um prazo aí específico para a solicitação do voto em trânsito, viu? Que é do dia 18 desse mês até o dia 18 de agosto. Mas agora a gente vai explicar melhor, né? Quem vai explicar melhor para a gente agora sobre essa questão do voto em trânsito é Alan de Andrade, ele que é auxiliar de cartório eleitoral. Alan, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Existe esse prazo, né, para que os eleitores possam aí solicitarem o voto em trânsito. Explica para a gente o que é o voto em trânsito. Bom dia. O voto em trânsito é uma opção que a Justiça Eleitoral disponibiliza aos eleitores que não se encontrarão no domicílio próprio, em domicílio eleitoral próprio. Se você se encontrar na data da eleição, sempre no primeiro domingo de outubro, no caso do primeiro turno, e no último domingo de outubro, no caso do segundo turno. Então, essas pessoas que, caso venham estar em viagem, alguma coisa nesse sentido, elas podem se inscrever entre os dias 18 de julho e 18 de agosto para votar em outra sessão eleitoral que não aquela a qual ela está vinculada. E aí, qual é o processo que essa pessoa deve fazer? Bom, tem duas formas, né? Uma delas é comparecendo ao cartório eleitoral e para fazer a inscrição do voto em trânsito. A outra é que a Justiça Eleitoral disponibiliza para fazer pela internet também. Ela preenche os dados lá e aí já automaticamente fica vinculada, o cartório ele vai distribuir essa pessoa na cidade em que ela pretende votar. E aí, assim, lembrando que caso a pessoa vá votar no mesmo estado, mas em cidade distinta, ela vai poder votar normalmente nessas eleições, tanto para deputado estadual, deputado federal, senado e presidente. Caso ela se encontre em outro estado, aí ela só vai poder votar para presidente. E aí, quais são as informações que essa pessoa tem que preencher aí, tanto pela internet ou então vindo aqui ao cartório? Bom, as informações são os dados pessoais, né, filiação, data de nascimento, e basicamente a cidade em que você vai votar, tanto naquela que você vota, que você está vinculado, quanto na cidade que você vai estar na data da eleição. Em relação aos brasileiros que moram em outro país e que estarão no período eleitoral aqui no país, como acontece o procedimento? No caso das pessoas que votam em outros países, elas precisam procurar o consulado para poder votar. Caso elas, digamos assim, elas já ainda estejam vinculadas aqui ao país, elas vão poder votar normalmente. Mas aí, assim, é uma coisa que depende de analisar caso a caso, porque muitas vezes a pessoa tem a naturalidade, se naturalizou de outro país, aí já é uma outra história. Aí isso é um detalhe que precisa ser analisado caso a caso. Mas, no geral, é isso. É procurar o consulado, ou caso ela ainda esteja vinculada aqui à Justiça Eleitoral do país, pode votar normalmente. Vamos falar agora sobre a convocação dos mesários. Cerca de 2 milhões de brasileiros e brasileiras estão sendo convocados aí para participarem das eleições como mesários e mesárias. Conta pra gente como é que acontece esse processo. Bom, primeiro, assim, a gente tem que ficar, o deadline, né, a última data é dia 3 de agosto. A convocação, ela não existe um padrão em toda a justiça. Alguns adotam um e-mail, algumas zonas ainda adotam a carta presencial. Aqui em Caruaru, via de regra, a gente faz convocação pelo WhatsApp, pelo aplicativo WhatsApp. A gente sempre dá preferência às pessoas que são voluntárias, né? Caso não atinja o quórum necessário para trabalhar, aí é que a gente vai em busca de outras pessoas que não se voluntariaram para trabalhar nas eleições. E aí essas pessoas que são convocadas, elas podem dizer não? Veja, em casos muito extremos e que vai depender da análise do juiz, é que elas podem justificar isso, mas o serviço de mesário ele é obrigatório por lei. E aí, lembrando sempre que gera folga sempre, caso você esteja trabalhando no dia, gera folga do dia mais 2 dias que você trabalhou.
E aí, no caso essa pessoa realmente ela não posta, ela precisa justificar essa questão, né? Isso, ela precisa justificar. Caso a justificativa caso ela não justifique ou a justificativa não seja aceita, é gerada uma multa eleitoral que gira em torno aí de uns R$170, mais ou menos. Perfeito, então, Alan, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos aqui com Alan de Andrade, ele que é auxiliar de cartório eleitoral, e ele aqui nesse bate-papo com a gente passou uma informação muito importante sobre o voto em trânsito. Aquela pessoa que, por exemplo, estiver no estado, né, mas em outra cidade do seu domicílio eleitoral, ela pode sim votar para todos os cargos. Mas se essa pessoa estiver em outro estado, ela só pode votar para presidente da República. Lembrando que o primeiro turno das eleições acontece aí no dia 2 de outubro e um possível segundo turno no dia 30 do mesmo mês. Volto com vocês aí no estúdio. Perfeito, Alex. Muitíssimo obrigado aí. Quem perdeu alguma parte dessa entrevista, daqui a pouquinho ela está disponível no YouTube, Rádio Cidade 99.7 Reportagens.